Notícia surpresa na manhã desta sua sexta-feira. Hugo Moura de saída do Vasco da Gama. É o primeiro nome da Barca Cruz Maltina que tá começando, amigo vascaíno. E olha, excelente notícia, tá? Pois esta saída de Hugo Moura representa e muito sobre o que irá acontecer no Vasco nestes próximos dias. E é claro, eu vou trazer isso para você, fica ligado, fique atento nessa informação. Além disso, também tem novidades importantes relacionadas à situação envolvendo o novo técnico do nosso Vascão, nomes que o Vasco procura no mercado da bola e muito mais para você aqui. E agora, neste seu Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sua sexta-feira, que chega daquele jeito que você sabe e gosta, bastante agitado, bastante movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar, todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno, tá? Então é claro, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Então, vamos juntos, amigo vascaíno, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. E eu já quero começar aqui primeiramente com você, falando, sobre essa situação envolvendo o Hugo Moura. Pois na madrugada, inclusive, desta sexta-feira, foi confirmada a situação referente ao Hugo Moura. Inclusive, está aparecendo aí para você, a imagem do atleta ao lado de alguns amigos na noite de ontem, na noite desta quinta-feira, se despedindo, do nosso Vascão e se despedindo também da galera, dos seus amigos próximos que moram aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o amigo Caio Nascimento diz aí na postagem, despedida do amigo Hugo Moura, que Deus abençoe você sempre. Nossa torcida é sua, tá, amigo vascaíno? Então, a saída de Hugo Moura do Vasco da Gama está de fato confirmada. Hugo Moura sai do Vasco aos 28 anos de idade para vestir a camisa do Al Fahry, clube do futebol árabe. Ele foi um pedido do técnico Fábio Carille e será o novo reforço do clube árabe pelas próximas temporadas. Com relação à situação envolvendo o Vasco e Hugo Moura, o Vasco, junto ao jogador, acertou uma rescisão amigável, ou seja, o Hugo Moura vai para a Arábia Saudita e o Vasco da Gama não recebe absolutamente nada pela saída do jogador. Uma rescisão de contrato. O Vasco optou por não receber, por entender que é um atleta que não está nos planos do elenco, e o Hugo Moura sai então do Vasco da Gama, entendendo que a proposta que foi colocada à sua mesa foi financeiramente muito vantajosa. Então, é o primeiro nome de uma barca do Vasco da Gama que está de saída nesta janela de transferências. Deixa clara a sua opinião se você vai sentir falta do volante Hugo Moura. E por que eu trouxe a você, amigo vascaíno, lá na introdução do vídeo, que a saída do Hugo Moura ela representa muito e agora chegou a hora de explicar. Vários nomes nesta janela de transferências foram cotados para uma saída. Vários nomes o Vasco da Gama tem como objetivo liberar nesta janela de transferências, fazer de fato negócio, pois são nomes que não estão nos planos da diretoria Cruz Maltina. Caso do próprio Hugo Moura, caso também do volante Tietê, alguns outros atletas como o próprio Lucas Freitas, são nomes que não estão nos planos da diretoria do Vasco. São nomes que a diretoria Cruz Maltina de fato topa fazer negócio, até quer fazer negócio, para aliviar a folha salarial. Só que qual é a grande situação do Vasco da Gama? E é aí que entra a questão importante que eu tenho a trazer a você aqui neste Acorda Vascão. O Vasco, desde o primeiro momento, tinha interesse em negociar o Hugo Moura, em negociar o Tietê, em negociar o Lucas Freitas. Só que essas negociações não estavam avançando porque o Vasco da Gama
passa por uma situação delicada e o Vasco entendeu que tem um elenco curto e não adianta se desfazer de atletas sem trazer outros jogadores. Então a diretoria cruzmaltina entendeu: eu não gosto, aliás, eu não tenho o Hugo Moura nos meus planos, eu topo fazer negócio por ele. Só que o que adianta eu liberar o Hugo Moura se eu não vou trazer outro atleta e ficar sem o Hugo Moura e sem qualquer outro jogador para uma posição que é carente, que é a posição hoje de primeiro volante? Basta você olhar o elenco do Vasco da Gama, basta você olhar os jogadores do Vasco nessa posição de meio-campista, de primeiro volante. O Vasco tem o Cauã Barros, que é um primeiro volante. Além do Cauã Barros, o Vasco tinha também o Hugo Moura e tinha, além desses dois, mais ninguém, porque o Thiago Mendes é segundo volante. Então estamos falando de um meio-campo do Vasco que, com primeiro volante, tinha apenas o Cauã Barros e o Hugo Moura para a posição. E qual era o pensamento do Vasco? Como eu vou me desfazer do Hugo Moura se eu só tenho 2 jogadores para a posição? Para eu me desfazer do Hugo Moura, eu tenho que contratar outro atleta. Como eu vou me desfazer do Tietê se para a posição de segundo volante o Vasco tem só o Thiago Mendes, o Ramon Henrique e o Tietê? Porque o Jair está voltando de lesão, é uma incógnita, e o Matheus Carvalho também está lesionado. Então o Vasco tem apenas 3 jogadores para a posição de segundo volante. Como vai se desfazer do Tietê? Como o Vasco vai se desfazer do Lucas Freitas se só tem pelo lado esquerdo do sistema defensivo o Robert Renan e o Lucas Freitas? Então, amigo, essa saída do Hugo Moura, ela representa muito quais serão os próximos passos do Vasco da Gama. O que irá acontecer? É uma saída que de fato acontece, mas acontece baseado muito provavelmente numa chegada. E eu sou muito sincero, sou muito honesto, sou muito coerente com todos vocês. Eu não tenho informação nenhuma neste momento se tem algum primeiro volante chegando ao Vasco da Gama. Mas pelo que conheço da diretoria cruzmaltina, pelos movimentos de mercado que o Vasco da Gama costuma fazer, se o Vasco está liberando o Hugo Moura, tendo agora apenas dentro do elenco o Cauã Barros como primeiro volante, pode ter certeza que tem algum jogador muito bem engatilhado para chegar ao Vasco. E sabemos que tem. O Vasco tem alguns nomes engatilhados, entretanto ainda não anunciados por conta dessa situação da justiça que interrompeu o processo de venda. Então, amigo, há uma opção bem clara aí para você pensar amanhã dessa sexta-feira. O Vasco tendo nomes engatilhados, o Vasco tendo jogadores já acertados, precisando apenas da queda dessa liminar para avançar e anunciar os nomes, a saída de Hugo Moura representa que os próximos dias do Vasco da Gama poderão ser muito movimentados, de muitas chegadas e principalmente da queda dessa liminar que interrompeu o andamento do nosso cruzmaltino. Então, vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos, mas sem dúvida nenhuma, a saída do volante Hugo Moura representa muito para o torcedor cruzmaltino. E deixa aí sua opinião, se você ficou, é claro, feliz, satisfeito com a saída do volante Hugo Moura. E falando em nomes, né? Ontem eu trouxe a vocês uma informação, os amigos do canal Atenção Vascaínos também confirmaram essa notícia. De fato, a prioridade do Vasco hoje para o sistema defensivo é o zagueiro Jair Cunha. É um desses nomes que já tem um acordo com o Vasco. O Jair conseguiu, junto ao Vasco da Gama, um acordo para vestir a camisa do cruzmaltino no segundo semestre de 2026. O que de fato falta hoje para o Vasco da Gama é derrubar essa liminar. As coisas já estão muito bem encaminhadas, direitinho, para que o Jair venha a ser o novo reforço do Vasco, junto ao Nottingham Forest por um empréstimo até o meio do ano que vem. Outro nome que também interessa muito ao Vasco da Gama é o nome do Rafael Veiga, jogador que pertence ao Palmeiras e hoje está emprestado ao América do México, tem um contrato até o final do ano, mas é um atleta que pode estar rescindindo o contrato também com o clube mexicano para vestir a camisa do Vasco da Gama. É um desejo do Vasco, um nome que o Vasco vinha também tocando negociações, mas tratativas nesse momento foram paralisadas por conta, né, amigo torcedor cruzmaltino, de toda essa situação envolvendo o nome, aliás, envolvendo a questão judicial, algo, por exemplo, que aconteceu com Gabriel Peck, né? Então o Vasco tem os seus nomes engatilhados, a boa relação até tendo, né, o Vasco com a diretoria do Palmeiras influencia positivamente para uma chegada do Rafael Veiga. Então estamos falando de Jair, estamos falando de Rafael Veiga, estamos falando de Nelson de Ossa, meio-campista colombiano. São 3 nomes, são 3 jogadores que eu citei a vocês agora, um zagueiro, um segundo volante e um meio-campista, que melhoram em muito esse nível do elenco do Vasco.
Um grande camisa 10 que é o Veiga, um grande segundo volante que é o Nelson de Ossa e um grande zagueiro que é o Jair Cunha. 3 jogadores que chegariam para mudar a prateleira, alterar a prateleira e melhorar hoje o elenco do nosso Cruz Maltino. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mais as informações que surgiram aí, amigo vascaíno, nas últimas horas, né, das primeiras horas, melhor dizendo, dessa sexta-feira, definitivamente são muito animadoras. Bom, deixe a sua opinião nos comentários e falando em informação, falando em notícia, nas últimas horas tivemos aí a informação através dos amigos da RT Sport que um nome foi colocado à mesa do Vasco da Gama, tá? Um técnico foi oferecido ao Vasco. É o treinador Hernan Cristán. É, amigo, profissional argentino, tá? Ele que foi um jogador de futebol também, um goleiro, inclusive. Iniciou a sua carreira como técnico recentemente, de fato, tá? E nesse momento é um nome aí que foi oferecido ao Cruz Maltino. Ele tá livre no mercado, deixou recentemente o Puebla do futebol mexicano, volto a repetir, 56 anos de idade. Além do Puebla, passou também pelo Juárez do México, Querétaro, Toluca. É um profissional que passou muito pelo futebol mexicano e está desde 2015 trabalhando por lá. E esse nome, como está livre no mercado, foi oferecido por meio de intermediários à diretoria Cruz Maltina, tá? Entretanto, até o momento, não há nenhum tipo de negociação entre Vasco da Gama e o staff do treinador argentino. Vasco, de fato, avalia a possibilidade, mas, acima de tudo, avalia outros nomes que estão à frente desse profissional no momento dentro do nosso Vascão. Mas o Vasco segue aí no mercado, segue na ativa, segue de olho. O mercado sabe disso, também oferece nomes ao Vasco e o nome oferecido desta vez foi o profissional Hernan Cristán, mas nada. Quinta-feira foi o que eu falei com vocês, salvo engano, ontem de manhã ou anteontem à tarde. Se preparem, cara. Quinta-feira, quem será o técnico do Vasco da Gama contra o Vitória será Bruno Lazzaroni. Se não trouxe, até hoje, não vai trazer até a próxima quinta-feira, até porque não tem sentido. O Vasco vai com o Bruno Lazzaroni, vai ver como será o desempenho dessa equipe contra o Vitória na próxima quinta-feira. O Vasco desempenhando bem, ganhando, não surpreenda do Bruno Lazzaroni permanecer e fazer uma história semelhante ao que foi de Rafael Paiva no comando da equipe Cruz Maltina. Bom, agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão de sexta. Primeiro vídeo apenas dessa sua sexta-feira. Se você curtiu, é claro, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, venha fazer parte da nossa família, ajude o nosso crescimento. Já já eu estarei de volta com o nosso Fala Gigante e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações Vasca!